Então pode começar, coordenador, quer começar? Sim, professora, peço licença para você, tá bom? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela participação, pela parceria até o presente momento. Apesar de todas as dificuldades, vocês aí e nós aqui estamos firmes e fortes com a graça de Deus. A primeira reunião foi geral, né, mais para um pontapé inicial do ano letivo e para uma acolhida inicial. Agora não, as reuniões serão por turma. Como a gente já vivenciou o primeiro bimestre e cada turma tem a sua particularidade, então as reuniões serão por turma, né, para a gente poder se atentar à realidade da nossa turma, no caso aqui agora, do segundo ano A. Eu vou passar alguns recados aqui para vocês, vou tentar ser bem breve, tá, professora? A respeito, gente, do horário de funcionamento da escola. Segundo o atual decreto, o decreto que está vigente, a escola fica aberta ao público das 8 às 14 horas, né? Então, se vocês chegarem até esse horário, a escola vai estar aberta. Porém, depois desse horário, a escola fecha. Mas a gente sabe da dificuldade de todos vocês, a correria com o trabalho, né? A diretora, estaremos aqui até às 17 horas. Então, de repente, no dia de retirada de material, ou para alguma outra eventualidade que vocês queiram conversar com a gente, vocês podem estar mandando mensagem, podem estar ligando, né? Nós estamos aqui à disposição para atendê-los, para o que for preciso, né? Não precisa fazer cerimônia, precisou, pode mandar mensagem para mim no particular, pode ligar, pode, a gente vai se combinando dessa forma, de acordo com as necessidades das famílias. Às vezes eu não consigo responder na hora, por exemplo, uma mensagem, por conta de uma outra reunião, ou outro grupo que eu estou acompanhando, né? Mas sempre eu dou um retorno. Então, não precisa ficar com medo, eu não mordo, não mando carinha ruim, né? Então, eu estou à disposição de vocês. Precisou, é só me procurar ou a diretora. Então, só retomando. Até o presente momento, de acordo com o último decreto, a escola fica aberta até às 14 horas, das 8 às 14. Precisou depois desse horário, manda uma mensagem ou liga, e aí a gente combina como será o atendimento. Tá bom, gente? A respeito da rematrícula. No caso de vocês, o segundo ano, né? Acredito que todos vieram, fizeram a matrícula, como foi mudança de escola. Mas caso alguém tenha alguma pendência nesse sentido, ou dúvida nesse sentido da matrícula, também procure a escola que a gente esclarece para a gente poder agilizar, né? Regularizar toda essa questão burocrática. A respeito da participação, gente. É um assunto chato, é algo que eu não gosto de falar, mas eu preciso falar, senão vou estar me omitindo nesse quesito. Então, a partir de 2021, os alunos que não estiverem participando, a escola tem o dever de encaminhar para o conselho tutelar, né? Então, caso aconteça algum problema, o aluno tem algum problema, sei lá, emocional ou relacionado à saúde, não deixe de procurar a professora no particular, não deixe de justificar, de avisar, para que juntos a gente possa encontrar soluções. E assim, porque a professora sempre está registrando, nós sempre estamos registrando. E se vem alguma cobrança ou algum pedido de relatório, solicitação de relatório por parte da Delegacia de Ensino e da Secretaria de Educação, a gente tem o que falar, né? O aluno não está participando por conta deste problema que está acontecendo. Agora, quando a gente não tem nenhum dado, fica difícil, né? Então, gente, por favor, sempre, claro que em último caso, essa participação não pode ocorrer, mas caso isso aconteça, não deixe de procurar a professora, tá bom? Para que a gente esteja a par do que está acontecendo e, de repente, a gente possa ajudar também no que está acontecendo, tá bom, gente? A respeito da reunião de educação física, a respeito dessa disciplina. A gente não quis colocar a professora de educação física junto para que elas possam explorar bem o que elas querem explorar com vocês, né, os assuntos que elas querem tratar, para que uma não pode a outra e que a reunião não fique tão extensa.
Então, a reunião de educação física ficou para terça-feira que vem. Eu vou estar comunicando vocês pelo grupo, vou estar recomunicando na semana que vem, e aí na semana que vem vocês vão ter um momento com a professora de educação para poder expor dúvidas, ela vai expor também a reestruturação da aula que ela está fazendo, né? Então aí esse momento de educação física será em separado. Deixa eu só repassar a minha pautinha para ver se eu não pulei nada aqui, gente. Mas é isso. A respeito do kit merenda, gente. Kit merenda e possível retorno presencial. Então, com relação ao kit merenda e assuntos relacionados a isso, ainda estamos em fase de cadastramento. A responsável por isso é a diretora Juliane, né? Então, como eu já disse, estamos em fase de cadastramento ainda das famílias que estão interessadas e estão procurando a escola, mas nós não temos nenhuma data ou procedimento do que vai acontecer agora. Então, essas orientações ela tem ainda, mas nós não temos nenhuma data concreta, nenhuma ação concreta que vai acontecer agora, tá bom, gente? Então, caso haja dúvida com relação a kit merenda ou outros assuntos que tenham a ver com esse aspecto, procurem a diretora, ela está no grupo, é a Juliane, né? Não me lembro se o contato dela está como Juliane ou Julinda, né? Mas ela está lá na lista de contatos. Depois eu posso até sinalizar lá para vocês no grupo, para que vocês possam localizar, e se tiver alguma dúvida nesse sentido, vocês podem entrar em contato com ela. A respeito da volta, gente, presencial, a gente escuta falar muita coisa, né? É tal dia, é tal dia, é tal dia, é tal dia. Mas não tem nenhuma data concreta ainda, né? A gente está precisando usar muita prudência para isso, né? Para que a gente volte, mas quando voltar, seja com segurança, que ninguém se exponha a nenhum tipo de risco. Por isso que foi proposta também a pesquisa para vocês a respeito disso, para que a gente também tenha a opinião pública, né, a respeito desse assunto. Então, não existe ainda uma data concreta, não existe previsão ainda para esse retorno presencial. Assim que nós tivermos informações concretas e certas, daí nós vamos estar comunicando vocês, via, de repente, uma reunião extraordinária, ou, de repente, pelo próprio grupo, através de um comunicado ou algum vídeo mais curto. Tá bom, gente? Então, por enquanto, permanecemos no ensino remoto, por conta de tudo que a gente está vivendo ainda e das incertezas que pairam, né, a respeito ainda da doença. Bom, agora, gente, eu vou compartilhar com vocês o resultado da pesquisa, de uma das pesquisas, né? Vocês têm respondido um monte de pesquisa, né, nesses últimos dias. Mas a pesquisa que eu vou compartilhar com vocês agora é aquela pesquisa que fala como as famílias estão recebendo o ensino remoto, né? A rotina, as estratégias utilizadas, como a criança está reagindo a essas atividades, a esse ensino remoto que foi proposto. Vou tentar ser breve, né? Nessa explicação, eu vou compartilhar com vocês agora a tela. Às vezes demora um pouquinho para carregar, tá? Porque é um documento bastante pesado. Abriu aí para vocês, gente? Tá abrindo? Sim. Tá abrindo. Sim. Abriu a sala certa, gente? Porque eu participei de tanta reunião. Segundo Né, professora? Né, Kleber? É isso. Então, posso começar, gente? Dá um joinha aí, se eu puder. Então, vamos lá, gente. Então, começamos aqui a partir da questão 4, porque as questões anteriores são individuais, né? São dados pessoais. Então, na questão 4, está colocado assim: você tem acesso à internet? Então, dos 25 alunos matriculados, 22 participaram. 22 famílias. E 100%, todos esses que responderam, disseram que têm acesso à internet. A questão 5. Até aqui, já foram planejadas 3 apostilas de atividades. Você recebeu todas essas atividades impressas neste ano de 2021? Então, todos disseram que receberam. A questão 6. De 1 a 5, quanto você classificaria a qualidade do material, apostila, que estamos enviando?
sendo 1 para muito ruim e 5 para excelente. Então, na ordem aqui, o 1 é muito ruim e 5 é excelente. E aqui o amarelinho seria o regular, né? Então, a gente observa por aqui que a maior parte aqui do círculo, que são os que votaram, né, está no roxo. Então, a maioria considerou que o material está excelente. E essa pequena parcela, 18,2%, consideraram que o material está bom. E uma pequenina parcela considerou que está regular. Gente, não saiu aqui esse dado da porcentagem, não é porque eu quis esconder de vocês não, tá, gente? O documento é pesado, eu acredito que seja por isso que não entrou esse dado aí. Mas é o que resta aí da porcentagem total. Então, a maioria que votou, né, nessa questão aí disse que as atividades estão entre boas e excelentes, de acordo com a realidade que nós estamos vivendo. Questão 7. Você considera as atividades enviadas muito fácil, fácil, na média, difícil ou muito difícil? Então, a maior parte, mais de 50%, mais da metade, disseram que as atividades estão na média de dificuldade, de possibilidade das crianças realizarem. No vermelhinho aqui, 31,8%, pouquinho mais de um quarto, disseram que as atividades estão fáceis. E uma pequena parcelinha aqui, que as atividades estão muito fáceis. E ninguém considerou as atividades muito difíceis ou difíceis. Então, gente, esse dado aqui é importante para que a gente possa pensar no próximo material que vai ser proposto, próxima rotina. Mas por aqui a gente vê que as atividades estão adequadas, né, na média, ou fáceis, ou muito fáceis para os alunos. 8. O aluno consegue realizar as atividades sozinho? Então, 72 em mais de 50%, mais da metade, colocou que às vezes, nem sempre. 22, quase um quarto aí, disseram que sim, consegue fazer sozinho. E uma pequena parcelinha, nunca. O que é totalmente compreensível, porque as crianças não estão todas no mesmo nível de aprendizagem. E, claro, que mesmo se você considerar até o Fundamental 2, em algum momento eles vão encontrar dificuldade, faz parte do processo. 9. Você tem encontrado dificuldades para auxiliar as atividades propostas para seu filho? Aí é quando o adulto precisa auxiliar. Mais de 50% disseram que não. E 31,8% disseram que às vezes, o que é totalmente compreensível, né? Dificuldades relacionadas à rotina doméstica, ao trabalho, à correria, né? E às vezes até acesso ao conteúdo mesmo. Aí essa questão, gente, ela está relacionada, à questão 10, às estratégias que os professores têm utilizado, algumas delas, para fazer com que essa aprendizagem aconteça, né? Eu falei do material impresso, as atividades, então só para que vocês entendam um pouquinho. Aquelas atividades, elas não saem do nada, né? Ou porque a gente acha que tem que ser assim. A gente recebe orientações, né, dos órgãos superiores de educação, os conselhos superiores, né? E com base na pandemia, foram elaborados alguns documentos com as principais habilidades que nós podemos trabalhar com os alunos nesse contexto de ensino remoto. Porque a gente sabe que o ensino remoto nos limita na questão do ensino, mas a gente consegue trabalhar bastante coisa. Então, a gente segue esses documentos que nos dão o norte do que a gente precisa trabalhar, do que a gente precisa, tem o dever de trabalhar nesse contexto, né? Então, a gente tem esses documentos norteadores de educação, a nível nacional, a nível estadual e municipal. Mas a gente também tem o que a delegacia de ensino aqui na nossa região de ensino nos orienta a fazer, né, de acordo com a nossa realidade aqui, e também entra aí a questão da sondagem. Aí a professora vai explorar isso depois, né? A sondagem é importantíssima para que a gente saiba como as crianças estão reagindo, as dificuldades, os avanços, e tudo isso entra nessa conta para que a gente consiga elaborar esse material. Então, é muita coisa que a gente precisa pesar para elaborar. Lembrando que esse material, ele é elaborado a nível de rede municipal,
mas ele também tem as especificações de acordo com o que a professora vai observando e de acordo com o nível de cada um, do que cada aluno precisa. Mas o material por si só, ele não faz nada, só a apostila sozinha. O grande motor disso é a professora. Então, é a professora com todas as estratégias, todo o esforço dela lá, toda a criatividade, né? É ela que faz com que esse conteúdo chegue até o aluno. Né? Ela faz essa mediação entre o conteúdo e a criança, né? E a aprendizagem que a gente precisa desenvolver na criança. Então, 9 aqui disseram que a professora coloca vídeos explicativos retirados da internet, 9 aí, de repente, estão acompanhando. 21, vídeos explicativos gravados pela própria professora, então, da internet primeiro, próprios da professora. 14 colocaram mensagens de texto, as orientações no grupo de WhatsApp. 13 colocaram mensagens de áudio no grupo de WhatsApp. 15 que acompanham o atendimento individual. E 19 as chamadas de vídeo. Então, essas são as estratégias, entre outras. Questão 11. Quantas chamadas de vídeo sua professora faz por semana? Então, aqui houve uma divergência, porque teve gente que considerou por dia ou considerou que fosse na semana. Né? Por mais que esteja dizendo aqui por semana, ainda houve essa dúvida. Então, 54,5%, mais da metade, colocou que 2 na semana. Aí uma porcentagem quase um quarto colocou que tem 3. 9,1% colocaram que 5 chamadas. E 9,1% colocou que não sabe, né? Não ficou na dúvida, por conta do que eu comentei. Né? Isso devido a mensagens que eu fui recebendo a respeito dessa pergunta. E essa pequena parcelinha colocou que 4 chamadas de vídeo na semana. Então, houve divergência, mas a maioria colocou 2 chamadas na semana. Você, aluno, participa das chamadas de vídeo realizadas pelo professor? Então, mais de 50%, mais da metade, colocou que sim. 31,8%, um pouquinho mais que um quarto, colocou que às vezes, nem sempre. E uma pequena parcela colocou que nunca participou. Sobre as atividades realizadas virtualmente, como tem sido seu contato com o professor? Então, mais da metade colocou ótimo, e o outro pessoal que colocou, né, se posicionou, colocou que bom. Então, ficou entre ótimo e bom, sendo que a maioria considerou como ótimo essa interação. Em qual disciplina você tem dificuldade para realizar as atividades propostas? Pode assinalar mais de uma opção. Então, 3 colocaram que língua portuguesa, 4 que em matemática, ninguém colocou em ciências humanas, que é história e geografia, ninguém colocou ciências naturais, 4 colocaram educação física, 2 em arte, e 11 colocou que não tem nenhuma dificuldade. Com relação às aulas de educação física, você considera as orientações e devolutivas do professor, sendo 1 para muito ruim, e 5 para muito bom. Então, aqui pegando pelo 5, que seria o bom, e o 4, que seria também um bom, 5 muito bom, 4 bom. Então, a gente vê aqui que a maior parte considerou que está bom, que está adequado, né? 13,8%, uma pequena parcela colocou como regular, e uma pequenina parcela colocou como ruim. Aí, gente, a gente vai explorar esse tema melhor na reunião de educação física. Aí a professora vai estar conversando com vocês. Quando você tem dúvida, pede ajuda à sua professora. Então, 81,8%, a grande maioria, colocou que sim. E isso é o que todo professor espera e anseia, que o aluno, quando está com dúvida, procure o professor. Uma pequena parcela de 13,6% colocou que não tem dúvidas, e a pequena parcela no amarelo aqui colocou que não, porque tem vergonha de perguntar. E aí, eu gostaria de frisar aqui, a gente, enquanto escola, trabalha com os conteúdos, mas a gente quer desenvolver no aluno outras habilidades também, habilidades de criticidade, de relacionamento, de se posicionar, habilidades sociais. A gente sabe que cada um tem a sua natureza, a sua peculiaridade, mas com o tempo é nossa intenção desenvolver outras habilidades além dos conteúdos escolares. Né? Então, com o tempo, com calma, respeitando o ritmo de cada um, a gente vai forçando um pouquinho mais para que o aluno participe e não tenha vergonha de se colocar,
diante das dificuldades e dos problemas. De 1 a 5, quanto você considera que está aprendendo com o ensino remoto à distância? Sendo 1 para muito pouco e 5 para muito. Então, aqui, 45,5%, quase metade, colocou que bom, né? 18,2% colocou que está muito bom. Então, se a gente considerar o verde e o vermelho, é a grande maioria, né? Que está tendo, sim, aprendizagem. 27,3%, pouco mais de um quarto, colocou que é regular, né? Estamos ali, vamos dizer, entre a metade e o que seria o melhor, e 9,1% colocou que 1. Aí, gente, na sequência, vem o particular de cada um, que eu não vou colocar aqui na reunião. Mas assim, gente, o que chama atenção no geral, né? Que aqui tem a professora Monize, tem o professor Kleber, tem a professora Luciana. Era uma angústia muito grande, porque às vezes a gente tinha a sensação de não estar fazendo nada. E a gente não sabia como era a visão também da comunidade escolar a respeito disso. Só que quando a gente sentou para analisar esses dados, a gente viu que a comunidade também está reconhecendo que está havendo aprendizagem. Sim, apesar de todas as dificuldades, né? A gente começou lá atrás, todo mundo desesperado, do zero, a gente foi construindo junto, família e escola foi construindo junto. Olha quanta coisa a gente conseguiu construir ao longo de todos esses meses, né? Com todos esses perigos que nos rondavam o tempo todo. Né? Então, a gente ficou muito feliz com o resultado, né? A gente agradece os que participaram na pesquisa. Se a gente fez a pesquisa, não foi por bonito, foi mesmo para saber, né? E a partir desses dados, da sondagem da professora também, que vem agregar tudo isso, a gente pensar nas novas propostas, né? E aí a gente garantir que haja aprendizagem, que essa aprendizagem aumente e abranja mais famílias. Certo, gente? Peço desculpa por qualquer coisa, né? Gráfico é uma coisa muito, né, às vezes complicada da gente pegar, mas assim, no geral, a gente viu que foi um resultado muito bom, né? E assim, o que eu quero aproveitar aqui? Quero agradecer a professora por todo o esforço, toda a criatividade, né? Por se desdobrar em 20, 30, 40 para tentar chegar nos alunos sempre bem acolhedora, né? A acolhida faz toda a diferença, né, nesse processo que a gente está vivendo aí. Então, muito obrigado, professora, por também ceder um pouco do seu espaço aqui na reunião, roubar um pouquinho da sua fala, né? Agradeço a todos os pais, né, por sempre estarem com a gente, né? Acolhendo as nossas propostas e também pelas críticas. As críticas nos fazem crescer também. Então, muito obrigado por tudo mesmo. Qualquer coisa, estou à disposição, né? Podem me procurar sem medo. E deixo aqui meu incentivo. Pense lá atrás, como a gente começou e como nós estamos agora. Tudo que nós construímos até agora. Como diriam os antigos, não vamos esmorecer, não vamos desanimar. Vamos firme e forte, se Deus quiser, né? Ainda esse ano, com segurança, com saúde, a gente vai conseguir receber os alunos na escola. E aí a gente vai poder fazer uma grande festa com eles, né? E aí poder continuar o nosso trabalho da forma como a gente gosta, com a criança na escola. Tá bom, gente? Muito obrigado, Deus abençoe. Qualquer coisa estou à disposição. Chega de falar, né, professora Monize? Imagina. Só mais uma coisinha, eu já estava esquecendo. Pessoal, peço que vocês sinalizem no chat ou no WhatsApp o aluno que vocês estão representando para que eu possa registrar a presença da reunião. Tá bom, gente? Muito obrigado, Deus abençoe. Não vou falar mais, tá, Pro? Tudo bem, obrigada. Boa noite a todos aqueles que eu não falei ainda, né? Eu gostaria de começar agradecendo muito vocês, porque assim, esse ano, graças a Deus, foi um ano muito bom. Tá sendo, né? Não é que foi, tá sendo muito bom, desde que já começou, maravilhoso. Tomara que termine melhor ainda. E assim, as crianças super participativas. Eu tenho uma minoria que não participa, ou que não faz, ou que demora para enviar, mas assim, num geral, eu só tenho a agradecer mesmo. Sempre que eu peço alguma coisa de última hora, uma foto, uma pesquisa, né? Que é pesquisa de tudo que é lado, vocês sempre estão lá respondendo para mim. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha telinha, como eu falo com as crianças, né?
para a gente pontuar aqui umas coisinhas que eu coloquei. Só para mim não deixar de esquecer nada, né? Então, ó, eu queria começar falando aqui desse primeiro assunto aqui, que seria a aula online, né? As aulas online. Bom, o que seria as aulas online? As aulas online, no começo, o que eu fazia? Eu fazia tudo que tá na apostila, no comecinho eu nem fazia aula gravada, acho que as 2 primeiras semanas de aula, se eu não me engano, na primeira só semana de aula, eu não consegui fazer gravação das aulas, foi somente a apostila, né, e as aulas online, só isso, eu não conseguia gravar, né, e ficar lá, eu gravava assim no videozinho, mas não ficava disponibilizado, né, então eu via necessidade daqueles pais que não tinha o horário, né, da 1 ou das 4 para acompanhar a aula, ficava meio perdido. Depois apagava aquele monte de foto do celular e acabava ficando perdido. Então, eu comecei a gravar os vídeos, comecei a postar lá no YouTube. Então, assim, perdeu a aula de ontem, perdeu a aula de hoje, volta lá no YouTube, procura lá, segundo ano A, que tá lá gravadinho, você volta, pesquisa, tá tudo lá. Tem a data certinha, o conteúdo, a disciplina, tá bom? Tá tudo certinho. Então, as aulas online agora, o que eu tô fazendo? Além da apostila, estou acrescentando à parte outras atividades, tá bom? Por quê? De verdade, eu adoro lição, mas eu não posso sobrecarregar vocês aí em casa, né? Eu sei que vocês, imagina, não são nem obrigados não tem nem condição de eu cobrar vocês de ensinar a criança na casa. Por isso que quando eu posto meu vídeo, eu sei que vocês podem quase cair dura de costas no chão quando você olha lá que é 20 minutos uma aula gravada no YouTube. Mas eu garanto que eu estou tentando explicar o máximo possível como se fosse na sala de aula, porque o vídeo eu gravo para a criança assistir. Você não precisa estar lá e falar, você vai fazer isso, aqui, aqui. Não, a criança pode deixar que ela vai fazer sozinha. Ai, mãe, mas olha, eu não sei se é nessa linha. A professora vai falar, presta atenção na aula. Eu falo tudo. Eu espero copiar a hora de que eu passo lá o cabeçalho, né? Que de segunda e quarta tem o cabeçalho para fazer. Eu já no vídeo eu falo, olha aí, esse aí é o cabeçalho. Agora para você copiar, aperta pause para copiar, então. Então eu mando a criança apertar pause para ela copiar, tá bom? Então assim, a criança ela tem que começar a adquirir essa autonomia. Se a criança não tem autonomia, fica difícil ela desenvolver, tá bom? E eu preciso que ela tenha essa autonomia para que ela possa desenvolver em todos os aspectos. Não é só aqui na escrita, não é só na oralidade, é em todos os aspectos. A criança precisa de autonomia. A autonomia não é deixar largado, a autonomia é deixar que faça sozinho, que ela tenha responsabilidade. Não, ela não vai saber ver o horário, né? Mas você sabe. Então, ó, agora é 1 hora da tarde. A prova vai começar a aula online. Põe a aula online, senta aí, pega seu lápis e vai fazer. A professora vai explicar. Tem dúvida? Eu tô online, pergunta. Ah, tem dúvida? Manda um áudio para a professora com a sua dúvida. Se eu souber a dúvida da criança, eu vou poder intervir melhor na dificuldade dela, tá? Deixa eu ver aqui. Apostilas, né? Então, assim, as apostilas, elas estão validando a frequência da criança. Ah, professora, mas ela fez e eu não mandei a foto. Se eu não tenho a foto, eu não tenho como colocar a presença para a criança. Então, assim, eu tenho 2 planilhas. A planilha da aula online, quem vai na aula online, eu coloco presença, coloco falta também, né? Eu não posso cobrar de todos também, porque eu sei que trabalha, eu sei que não é todo mundo que tem aquele horário disponível, mas aqueles que tiver, com certeza é um degrau a mais para a criança, né? É uma ajuda a mais que a criança tem, né? E não vai sobrecarregar vocês, porque assim, a criança, quando ela for ter que fazer sozinha, ela vai assistir lá o vídeo no YouTube, mas se ela tiver alguma dúvida e não tiver na aula online, ela vai perguntar para quem? Pro pai, pra mãe. Aí o pai chegou cansado, ou mãe, o pai, né? Chegou cansado do trabalho, ele tem que limpar a casa, vai fazer uma comida, vai fazer. Aí não tem tempo de explicar, ai, deixa essa lição aí, faz amanhã. Aí vai acumulando e vai virando aquela bola de neve, né? Mas então, tentem o máximo possível participar das aulas online, porque faz toda a diferença, mesmo que seja para fazer a apostila. Dúvidas, né? A terceiro pontinho aqui, ó, dúvidas.
Referente às dúvidas, quando vocês tiverem dúvida, tem vergonha de perguntar lá no grupo? Não tem problema. Eu demoro às vezes para responder. Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes é no mesmo minuto, 1 minuto depois. Mas às vezes eu demoro para responder uns 10 minutinhos, mas eu respondo. Às vezes passou das 9 horas, daí já deu meu horário, tá? Então daí é só no dia seguinte, porque eu durmo cedo. Mas precisando, tem dúvida, sugestão, reclamação. Eu não, olha, eu adoro, porque assim, é uma coisa que eu tô aqui, eu tô vendo vocês, mas eu não estou me vendo. Quem está me vendo são vocês. O que vocês estão vendo de falha minha, se vocês me falarem, é alguma coisa que eu posso corrigir, que eu posso melhorar para ajudar as crianças, tá? Eu estou aqui pelas crianças, né? Então, as crianças são filhos de vocês, eles são meus esse ano, mas eles são de vocês para a vida toda. O que eu puder fazer, o meu máximo esse ano, vocês podem ter certeza, dou minha palavra que eu estou fazendo e vou continuar fazendo. E por isso que tá dando certo, porque eu tenho a ajuda de vocês desse lado aí também, né? Mas então, dúvida, sugestão e reclamação, tem vergonha de pôr lá no grupo? Pode pôr lá no meu particular que eu aceito, tá bom? A autonomia eu já falei. A avaliação. Então, veja bem, a avaliação seria a sondagem, tá? Eu deixo lá, eu disponibilizo lá vários horários. Vocês que marcam os horários de acordo com o que vocês podem, tá bom? Tem pais que daí, por exemplo, marcou e daí não aconteceu algum imprevisto. Eu tento remarcar, mas assim, teve pais que eu remarquei 3 vezes e daí não conseguiu fazer, porque mesmo na terceira vez não conseguiu ter horário. Eu falei, viu, eu tô disponível. Que horário você vai estar na segunda-feira? Você me manda mensagem, eu tô disponível. E a pessoa não entra em contato. Então, assim, a minha parte, eu tenho certeza que eu estou fazendo. Aí eu preciso que. Não é todos, não é com todos, mas eu preciso que vocês tentem fazer de vocês também, que eu sei que é difícil. Mas eu sou o mais flexível possível. Eu já liberei, para vocês terem noção, eu já liberei até sábado para tentar colher uma sondagem de uma criança. Então, assim, porque eu preciso muito, vocês não têm noção. Sem isso, como é que eu vou saber se a criança realmente está aprendendo, como que é que ela sabe, o que ela sabe escrever, o que ela sabe ler, até onde ela sabe contar. Eu preciso saber isso da criança. É com isso que eu vou continuar minhas aulas, é com isso que eu vou dar minhas explicações, é com isso que eu vou bater lá naquela tecla, né? Do quadro da centena, toda vez as crianças. Ah, eu não acredito. Já fica assim. Mas é assim, tem que ir indo. E daí aqui, ó, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, vou até aumentar a tela aqui. Aqui, vocês repararam que eu já fiz 2 sondagens, né? As 2 sondagens, o que está escrito aqui para vocês não vai importar, porque vocês não vai ter significado para vocês. Mas eu quero que vocês vejam que quando tem um quadrinho, deixa eu pegar aqui uma caneta. Ó, essa linha aqui, ela mudou de cor. Ela saiu do vermelho para o laranja. Significa que a criança evoluiu. Olha esse outro aqui. Quadrinho não, né? Retângulo. O amarelo saiu e foi para o azul. Significa que a criança evoluiu também. Olha, esse daqui também. Esse aqui não. Esse daqui, né? Esses aqui. Então, assim, eu queria mostrar. Não todos, mas assim, outros continuaram nessa mesma fase, acabou não mudando a cor, mas eles melhoraram muito do que eles estavam no começo. Então, assim, esse ensino remoto, por mais difícil, trabalhoso, às vezes chato e cansativo que seja, ele tá dando efeito, ele não tá sendo uma coisa em vão, né? Também, né? Tanto ali vocês no ladinho, presente, firme, é isso que tá dando resultado. Eu falei e volto a repetir. Não adianta eu fazer um show na aula se eu não tenho vocês para repassar o conteúdo para as crianças. Então, eu preciso de vocês. A criança não vai saber ir lá na minha aula assistir sozinha e fazer e pôr na apostila, né? Eu preciso que vocês repassem essa mensagem. Não é que vocês vão sentar lá, vamos fazer, senta aí. Não, mas eu preciso que vocês passem, pelo menos o vídeo chegue na criança, que ela não sabe olhar a hora.
Então, vocês sabem que de segunda e quarta-feira eu estou lá na aula online. Então, olha, fulano, vai pegar a sua coisa que vai começar a sua aula, senta aí. Então, eu dependo de vocês para fazer isso para as crianças, né? Porque senão eu aqui desse lado não adianta nada. O que adianta eu aqui com todo o saber, com todo o rebuliço, com toda a aula enfeitada e para nada. Então, eu preciso de vocês. Vocês são peças fundamentais nessa alfabetização, nessa aprendizagem, nessa parceria. Aí aqui, referente às aulas, né? Então, assim, lá eu não sabia que tinha tantas dúvidas assim, né? Mas na segunda-feira, olha lá, na segunda-feira e na quarta-feira eu tenho aula online. Eu coloquei 2 horários, porque tem aqueles pais que gostam de manhã e tem aqueles que gostam à tarde. No começo do ano, eu tinha separado 13 alunos na parte da 1 hora e 13 alunos na parte das 4 horas. Não precisa mais disso, porque eu sei que imprevisto acontece, eu vi a necessidade, porque tem pais que às vezes pode num horário, no outro dia pode no outro, no outro dia pode no outro. Não tenho problema nenhum quanto a isso. O importante é que você está lá participando. Para mim, isso aí é o suficiente. Ah, professora, mas hoje eu vou entrar nas 13. Ah, mas amanhã eu vou entrar nas 16. Tá ótimo. Entrou? Tá ótimo. Tá participando? Maravilhoso. Agradeço muito. Nem precisa me avisar. E outra, eu anoto, não importa o horário, é o dia, né? Eu anoto a presença da criança no dia da aula online, tá? Então, participando é o que importa para mim. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha. As aulas de reforço, né? Aulas de reforço não são todos os alunos que estão. Por quê? Vocês já viram que o ensino remoto já é meio complicado. As crianças às vezes querem falar tudo junto. Então não tem como você colocar 10 crianças lá no reforço, não tem cabimento, né? Nem no presencial a gente faz isso. Então, assim, o meu reforço tava com 4, só 4. Um já deu um salto muito grande, agora eu tô com 3. A hora que esses 3 encaminhar para a próxima corzinha, que é aquela corzinha lá que eu mostrei daquela planilha para vocês, a hora que eles mudarem de cor, aí sim eu vou acrescentar mais alunos da mesma cor para eles andando junto, tá bom? Eles vão caminhar junto porque eles têm que entender a mesma língua. Não adianta eu colocar uma criança que tá lá na frente e outra que tá lá atrás, porque eu vou ensinar e eles vão aprender o quê? Se um tá lá na frente e outro tá lá atrás. Então, é devagar e sempre, tá? É um trabalhinho de formiga. Vamos trabalhando todo dia um pouquinho. E falar, né, que a escola e família juntos escrevemos um futuro melhor. Então, como eu falei, vocês são peças fundamentais nesse ensino remoto, né? Não adianta nós aqui da escola, eu, professor aqui, vídeo e nada, material, não adianta apostila aí se a criança fazer só por fazer, se ela não tiver uma explicação. Aí, sabe o que acontece? A apostila se torna, ela inválida, ela não tem funcionalidade nenhuma para a criança não vai aprender nada, porque ela fez por fazer. A mãe falou, olha, escreve isso aí. A criança escreveu, nem sabe por quê ou como, entendeu? Ela nem pensou, não teve um porquê, não teve uma conversa, e é difícil. Então, assim, eu peço para vocês não acumularem, né, as lições, vão fazendo. Olha, professor, eu faltei 3, 4 dias, estou com a lição atrasada. Continua de hoje. As atrasadas, quando der, você volta lá para fazer. Porque se você for fazer atrasado, você vai ficar de hoje atrasada e vai começar a virar aquela bola de neve e você não vai mais conseguir pôr no lugar. Então, precisou de mim, saibam que eu estou à disposição, tá? Eu não tenho mais o que falar, só mesmo muito obrigada por todos vocês ser tão participativos, porque olha, tô gostando de ver. É isso. Todo mundo com estrelinha, Pro? Oi? Todo mundo com estrelinha? Todo mundo, 5 estrelinhas. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma colocação? Mais uma coisinha só. Deixa eu. Uma coisa. Nas videochamadas, né, das aulas online, antes que eu esqueça, por exemplo, tem crianças que não estão acostumadas a participar, né? Então, assim, eles estão criando essa autonomia. Tem crianças que não têm essa autonomia. Então, o microfone, gente, às vezes o que acontece? Às vezes a criança abre o microfone e não sabe desligar. E daí a gente escuta tudo, escuta tudo que acontece, porque às vezes tem microfone que é ruim, que a criança tem que ficar gritando, mas tem uns que é muito bom que escuta até o que não é para escutar, entendeu? Então, assim,
Já aconteceu da gente escutar coisas que não é pertinente à aula, né? Então, assim, a hora que a criança estiver lá fazendo a lição, tente não estar perto dela. Põe ela lá no quarto. Olha, senta aí que você vai fazer sua lição. Senta aí no quarto, fica quietinha aí, faz a sua lição. Se precisar, você me chama. Se a professora quiser, você me chama. Mas tenta deixar ela sozinha. Porque assim, o microfone ligado, olha, eu não vou ficar chata, mas assim, até briga nós já escutamos aqui, assim, pra vocês terem noção, até briga já. Eu venho aqui, porque o que eu faço? Eu faço a minha aula online aqui no computador, daí eu fico assim, olhando para as crianças aqui no celular, daí eu fico toda hora aqui. As crianças falando comigo aqui no computador, só que no computador, na tela, eu ponho a lição, então eu não enxergo as crianças aqui. Aí eu tenho que pôr no celular as crianças para mim poder enxergar elas. Eu falei, quem que tá falando? Daí eu olho aqui no celular. Então, assim, aí aqui no celular eu consigo desligar os microfones. Só que tem criança que vai lá e puf, liga o microfone de novo. Então, assim, fica aquele barulhão, aí tira a concentração dos outros. E tem essa parte constrangedora, porque a gente acaba escutando o que não é para escutar. Então, assim, ensinem para a criança como que usa esse microfone. A Pro já ensinou, mas fala para ela que deixa desligado, você só vai ligar a hora que você for falar. Fale bem assim. Porque aí eu desligo, aí teve um essa semana acho que foi. Eu desliguei, daí ligava. Eu desligava e ele ligava. Desligava, aí, e ele fazendo barulho na hora da aula, né? Barulho com a boca, com o lápis, não sei o que, batendo, fazendo aquele barulhão. Aí ele falou assim, né, pro pai, pro responsável, falou assim: olha, esse celular tá com problema, eu ligo esse microfone, ele desliga sozinho. Daí ele falou assim: é sua professora que tá desligando. Eu fiquei com vergonha, porque assim, né? Não precisava, mas é que a gente é para não escutar. Eu tô tentando não tirar a privacidade de vocês. Então, assim, tentem fazer as crianças aprender a usar um pouco o microfone, né? Pro bem de vocês. Pro nosso também, tá bom? Tá bom, então, professor. Obrigado, professor. Imagina, eu que agradeço. Você é uma professora excelente. Ai, obrigada, imagina. Eu queria tirar uma dúvida, Monize. Pode falar. Eles vão aprender a letra cursiva esse ano ou não? De verdade? Você quer que eu fale o que eu acho? Eu não queria, porque eu acho que normalmente eles estão sabendo, né, o alfabeto, a letra normal. Então, É eu acho que esse. mudar não seria uma opção legal. Mas Esse ano. é o ano que eles fazem isso, né? Isso, Mas eu então, acho que ó, também para não você ter seria legal. noção, no ensino presencial, a gente começa a trabalhar com a letra cursiva lá pelo mês de agosto, né? Então, assim, no presencial, que as crianças, né, não tiveram um ano, né, meio parado, porque o ano passado foi um ano, né, bem tenso mesmo. E assim, vamos dizer assim, a metade das crianças teve muita, sim, defasagem. Sim, não vou mentir, porque teve. E, e não adianta eu pegar a metade da sala e transpor a letra e a outra metade não. E até porque online, você transpor a letra não ia dar certo. Inclusive, né, professora, quando a gente começa a transposição de letra, tem um apelido, né? É uma nova alfabetização. E daí, quando vai introduzir a transposição de letra, a criançada começa a omitir letra, começa a aglutinar a palavra. Isso. Então, é algo que tem que ser feito no tempo certo. Então, primeiro, a preocupação é fechar a base Alfabetizar. Isso. consolidar essa base alfabética, e aí, quando todo mundo tiver essa condição, aí sim passar para a transposição de letra. Senão a gente embola tudo na cabeça da criançada. O material das crianças, eu não sei se eu já falei, né? Porque eu falei tanta coisa, mas eu já corrigi todas as 3 apostilas, tá? Porque eu não enviei nenhuma, não devolvi nenhuma ainda, tá? Mas agora, no próxima entrega de materiais, eu vou devolver as 3 apostilas corrigidas, tudo certinho. Quem trouxe na pasta, a pasta vai embora certinho. Tá tudo certinho, tá bom? Vai também um caderno, né, coordenador? Então vai um caderno, porque vai ter lição. Ai, ai, ai. Tá bom? Então é isso. Pessoal, Muito obrigada pela presença de vocês.
Tchau, então, professor. Tchau, coordenador. Fique com Deus. Então, só reforçando, quem não colocou a presença ali, o nome do aluno e o nome do responsável, agora nós vamos fechar a sala, né? Coloque no WhatsApp, por favor, tem algumas pessoas que estão faltando, eu preciso fazer esse registro. Tá bom, gente? Professora, posso encerrar, então? Pode. Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe. Volto a dizer, não vamos desistir, não vamos esmorecer, vamos ficar firme que nós vamos conseguir, né? E se Deus quiser, logo, logo a gente vai poder voltar presencialmente para poder puxar a criançada como a gente gostaria, tá bom? Deus abençoe, boa noite e até qualquer dia desse. Precisou, estamos aqui. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.